Eita, que o friozinho chegou, galera. Vocês estavam com saudade do frio? Fala aí pra mim. Eu tava com saudade do frio. Pelo menos aqui, em BH, o frio demorou pra chegar, mas chegou chegando. Onde uma frieza chegou chegando também e um clima um pouco tenso foi lá em Chespirito. Pois é, estreou o 5º episódio de Chespirito na Max e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Oi, você está no Pipoca Crítica, meu nome é Luciana Ligório, seja muito bem-vindo a este canal. Olha, se você já está inscrito aqui neste canal, muito obrigada. Se você ainda não é, olha, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho. Afinal, eu tô trazendo sempre novidades aqui pra vocês, né? Então, deixar seu like é importante para que o YouTube entenda que você quer receber aí as novidades do canal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, esse episódio 5º foi um episódio um pouco mais pesado em termos emocionais. Você entendeu, velho? A gente vai tratar de 2 casos que a gente sabe, né, que aconteceram realmente na vida real. Nesse episódio, assim, sobre Carlos Villagrán, que na série tem o nome de Marcos Barragán, e Florinda Mesa, e também da Graciela. Na série, a Florinda tem o nome de Margarita Ruiz. Vamos falar primeiro de Carlos Villagrán, porque todo mundo sabe que Carlos Villagrán e Bolanhos tiveram uma treta. E sim, galera, essa treta começou lá em 1978. Mas eu quero deixar aqui, vou falar sobre as 2 partes, tá bom? Do que sabemos da história, do que a série retrata e sobre Carlos Villagrán. Vamos começar que a série retrata o Kiko sempre, desde o início, como um cara muito chato na equipe. Primeiro, quando ele chega, ele é um cara receptivo e tudo mais, mas lá, como a série trata muito do episódio de Acapulco, né, ela trata muito disso que aconteceu em 78, o Carlos Villagrán já aparece meio como um vilãozinho, tá? Isso lá desde o 2º episódio, ele aparece meio como um vilãozinho, um cara chato na equipe, aquele que causa as implicâncias, e eu sempre falei isso aqui com vocês, até no último episódio também teve uma cena em que ele começou a causar um certo probleminha ali no grupo. E lá em Acapulco também ele conheceu pessoas, né, venezuelanas, em que ele queria também levar o personagem Kiko. E ali na série já retrata ele como sendo um cara desagradável, meio chato, tá? E aí a gente vai tratar Carlos Villagrán, que é o homem, né, o homem por trás do Kiko original. Vamos começar dizendo que o personagem Kiko, sim, foi criado pelo Bolanhos. Ele tinha todos os direitos autorais sobre o personagem Kiko. Mas o Carlos Villagrán, segundo a série, não estava muito satisfeito com isso. Segundo ele, o Bolanhos não deixava ele brilhar. O que, pra quem assistiu Chaves, gente, é totalmente absurdo. Todo mundo sabia quem eram todos os personagens e todos tinham suas falas. Obviamente, pelo fato do personagem do programa se chamar Chaves, né, e lá é El Chavo del Ocho, aqui todo mundo conhece como Chaves, o personagem Chaves é o principal, obviamente, afinal todo o entorno da história era sobre ele, mas todos brilhavam muito ali, né, cada um da sua forma, contando a sua história. Eu não via que tinha essa diferenciação, não, sinceramente, como espectadora, todos sabem quem é o Kiko, quem eram os personagens do Villagrán no Chapolin, todo mundo sabe, né, então a gente batia o olho nos personagens do Chapolin e sabia que eles tinham vindo ali do Chaves, né, em si. E aí o que acontece, gente? Esse episódio, ele veio como um prelúdio do que vai acontecer, sabe? Do que vai acontecer em breve, porque essas briguinhas e confusões aconteceram em 1978 e Carlos Villagrán saiu oficialmente da equipe em 1979. Sobre a série, o Carlos Villagrán, ele deu uma entrevista, ele tá com seus 80 e poucos, 81 anos, me parece, né? E ele deu uma entrevista onde os repórteres, assim, super queriam falar somente sobre isso, gente. Eles fizeram várias perguntas, em 6 minutos eles fizeram várias perguntas, mas ele disse, não quero falar sobre a série. E perguntado se ele seria, né, processaria e tudo mais, porque tá representando ele como um cara chato, enfim, ele disse, olha, eu prefiro viver minha vida e ser feliz do que andar em escritório de advocacia e justiça. Então, a gente já entende que ele não quer remexer nesse assunto. Mas
a gente sabe que sim, galera, teve muita confusão entre eles, porque o Kiko queria a detenção, entendeu? O Carlos Villagrán queria ser dono do personagem Kiko, mas o personagem Kiko não era dele, foi uma criação do Bolanhos. E eu entendo a briga do Bolanhos por causa disso, porque o personagem sendo dele, ele poderia sim levantar um outro ator para fazer esse personagem, entende? Ele tinha um direito autoral. Já o Carlos Villagrán não poderia fazer esse personagem em outro lugar, com a mesma roupa, o mesmo figurino, com o mesmo nome, porque não era um personagem criado por ele. Ele não veio com esse personagem lá de fora e falou, esse personagem era meu. Então eles brigaram na justiça durante anos. Eles ficaram muito bravos um com o outro. É até triste falar isso. Mas, né, o que aconteceu também nesse caso? Eles se encontraram anos depois, cordialmente, né, tal. E eles passaram a viver também em lugares separados e tudo, trabalhos e muita coisa, mas eles se encontraram rapidamente. Não houve aquela coisa de falar assim, nossa, eu te perdoo, você me perdoa, não. Eram realmente ali o trabalho, né? A série deixa assim, que eles não eram amigos, amicíssimos, não. Eram colegas de trabalho, normal ali, cada um com seu talento. Mas não fala que eles eram amigos, entendeu? Então em nenhum momento deixa isso. Também talvez os fãs tenham uma expectativa, mas não era isso que acontecia, tá? Nos bastidores eles não eram assim. Eram colegas de trabalho, colegas de profissão normal. Em 1979, como eu disse, o Carlos Villagrán deixou oficialmente o grupo, né? E o Kiko, como o conhecemos, deixou de existir. Então, isso também é uma coisa... Foi triste, porque muitas pessoas gostavam do personagem Kiko. Porém, embora gostassem, não o consagraram fora do Chaves. Ele criou um personagem parecido com o Kiko, com uma grafia diferente, com outro figurino, mas ele não fez sucesso em nenhum outro programa, porque ele não estava com a turma do Chaves. Então, esse episódio que retratou essa parte, ele é assim, um começo da despedida do Kiko, o começo da despedida do Carlos Villagrán do grupo, né? O personagem, o ator que interpreta o Marcos Barragán na série, ele chegou também a dar uma entrevista sobre isso rapidamente no dia do lançamento. E ele disse que não chegou a conversar com o Carlos Villagrán sobre o personagem Kiko, até porque ele sabia dessa confusão, então ele se baseou mesmo para criar o Kiko no que ele via nos episódios, no que o diretor disse e no que estava escrito para ele fazer. Bom, foi isso. Outro ponto dessa série é que também, esse episódio, perdão, é que nesse episódio começam a mostrar uma Graciela menos ativa no grupo. A Graciela era uma mulher muito ativa no grupo. Segundo a série, ela também ajudava a fazer as figurinos do Bolanhos e tudo mais. E ela era muito participativa, sempre apoiando demais, tá? Mas a Graciela começou a perceber que o casamento não estava muito bem. Eles começam a se distanciar em 1978, né? Nesses meados. E já havia rumores de que o Bolanhos estava em envolvimento com a Florinda Mesa. E agora a gente está falando das pessoas reais. Eles estavam tendo envolvimento romântico e a série não deixa isso muito claro. Como eu disse no episódio passado, eles conversavam assim, as pessoas chegavam, olha, isso não tá legal, tô vendo isso. O noivo, né? Ela era noiva na época e ele era casado. O noivo fazia parte da equipe e ele começou a não gostar também do nível de intimidade das conversinhas que eles tinham. Isso incomodava ele também, eles geravam brigas. Mas até o momento, ele não era público esse relacionamento. Se eles tinham uma tretinha, não era público. O que deixou a Graciela com a pulga atrás da orelha na viagem de Acapulco. Porque... E aí, essa cena, ela chama a Florinda Mesa, que no caso da série, né, é a Margarida Ruiz, e representaram isso essa desconfiança dela, primeiro, numa conversa com o Bolanhos. Ela falou, olha, por que você me trouxe aqui, né, e tal. E ele não fala, porque você é o amor da minha vida, não. Ele fala, porque você é minha companheira, você é minha ajudadora, você é tudo menos o amor da minha vida. Ele não falou isso pra ela. Então, assim, e ela já começou a desconfiar. Nas séries, representam que teve uma conversa amigável entre elas, em que ela quis puxar alguma coisinha da Florinda ali nessa conversa, mas na série a Florinda, obviamente, não deixa muito claro que eles tinham algo, né? Então a Graciela vai embora ali com a pulga atrás da orelha. A Graciela já começa a ficar bem desconfiada. O final do casamento dele mesmo deu-se em 1989.
10, 11 anos depois de Acapulco, né? Quando eles gravaram o episódio em Acapulco. Mas esse caso deles parece que durou bem mais tempo. E a Graciela já percebia um afastamento do casal bem antes disso. Então, galera, ele foi casado com ela de 1968 até 89, com quem ela teve os seus 6 filhos. Ele teve 6 filhos com a Graciela. Mas, né, a Florinda, inclusive, galera de bastidores, dizem que ela abriu mão do sonho de ser mãe, porque o Bolanhos, depois do 6º filho, ele vasectomizou. É óbvio que não tinha todas essas tecnologias de reversão que a gente tem hoje, que consegue fazer, mas ela abriu mão do sonho de ser mãe por amor. Olha, eu conheço gente que faz isso aí, mas eu não abriria mão do meu sonho, não, tá? Meu sonho sempre foi ser mãe, e eu sempre disse que eu teria uma menina, um menino, a menina chamaria Larissa, o menino Matheus, e eu falava isso desde a minha adolescência. Então, gente, eu não abriria mão, não. Se eu fosse casar com alguém que tivesse me dito, eu não quero ser pai, querido, não, lamento, não me casaria com ele, de jeito nenhum. E não é que se sobrepõe ao sonho do casamento ou alguma coisa assim, não, gente. É que ser mãe, pra mim, era algo, assim, essencial na vida. Eu tinha que ser, gente. Eu tinha que ser mãe. Mas é algo, assim, que a Florinda Messa abriu mão desse sonho, né? Não só pela carreira, mas também porque o Bolanhos era vasectomizado, então era simplesmente, assim, impossível, né, que ela realizasse esse sonho naquela época. Ela escolheu ficar casada com ele, né? E eles se casaram. Todo mundo sabe disso. Agora, em relação a Florinda Messa e a série, vamos ter que falar desse assunto, né? A Florinda não concorda com muita coisa que está na série. Ela fala que tem muita coisa mentirosa e ela chegou a se manifestar sobre isso no seu Instagram. Então a gente vai falar primeiro o seguinte, galera, que há divergência sim, porque na série há uma licença poética. E uma outra observação é que a série foi escrita pelo filho do Roberto Bolanhos. Sendo assim, a gente tem versões meio assim, entendeu? Meio assim controversas. Então vamos falar dessas versões aí. Primeiro, na série, a mãe do Bolanhos é representada como uma mulher rígida, uma mulher brava, que não apoiava o Bolanhos em sua arte, tá? Ela era meio brava com ele, a gente chegou a falar disso lá no 2º episódio. Então, como que ela não gostava dele ser um artista? Porque o pai dele era boêmio, queria viver de sua arte, enfim, tal. E ele morreu muito novo, né, deixando ela lá com os filhos e as dificuldades financeiras e tudo mais, tanto que ele foi morar com a tia por um tempo, né, até que ela pudesse se restabelecer financeiramente. Então, assim, é colocado na série que ela não apoiava ele de jeito nenhum, mas a Florinda Messa foi se manifestar lá no seu Instagram, dizendo que isso não está de acordo com a realidade, porque inclusive ela era poetisa, ela escrevia poemas, ela era uma mulher super artista, gostava de pintar e era uma mulher muito à frente do seu tempo, que sim, ela apoiou o Bolanhos desde o início da carreira dele, que ele não começou lá no Chaves, inclusive o Bolanhos sempre falava sobre isso, tá? Que ele começou em rádio, televisão, escrevendo para rádio, televisão, nos bastidores. A série mostra, sim, que ele escrevia nos bastidores, né, que ele escrevia textos, mas ela diz que a mãe dele o apoiou desde sempre. Quando ele começou a escrever, ela disse que ele tinha que fazer aquilo, porque aquilo seria algo que o deixaria muito feliz fazendo, né, o que ele gostava de fazer. Então, tem essa distorção na série. Uma outra coisa que a Florinda Messa discorda na série, de como é representada, é essa parte, né, de que o Bolanhos apareceu meio que magicamente, pelo contrário, que ele teve que pular um dia, né, isso foi retratado lá no 3º episódio, que ele teve que pular um dia uma cerca, um muro para poder falar com o diretor, e ela falou que não, isso não aconteceu, que muito pelo contrário, o Bolanhos, ele era um cara que era respeitadíssimo nesse meio e muitas pessoas queriam trabalhar com ele. Sobre muitas pessoas querer trabalhar com ele, a gente vê no episódio 4, quando a TV Alfa já lá no episódio 4, mostra que a TV Alfa queria muito o Bolanhos, e no episódio 5 exploraram isso ainda mais. O cara da TV Alfa enlouqueceu, ele falava, eu quero esse cara no meu programa, aliás, eu quero todos que são bons do 8 no meu canal, eu quero eles pra mim. Isso foi retratado no episódio de ontem, né, que ele era muito querido,
Mas ela disse que não foi só depois que ele estourou, não, que ele era querido desde o início, que ele era bem requisitado, seus textos eram muito bem elogiados e tudo mais. Então só que na série representa que isso aconteceu um pouco mais tarde, tá? Tanto que no final, galera, do episódio 5º, o Filgueiras, que era o dono do canal Alfa, compra o canal 8, só porque ele queria o Chespirito. Não só porque ele queria o Chespirito, mas porque o canal 8 detinha programas muito bons e tinha uma audiência muito boa. A TV Alfa, segundo a série, era a maior da época, entendeu? Tipo uma Globo. Mas não era a melhor, entendeu? Não tinha os melhores, era maior, mas não era a melhor, não tinha os melhores textos, os melhores programas, entende? Entende? Pois é. A gente vê isso aqui no Brasil também, né? Hoje a gente tem a maior, mas não tem o melhor jornalismo. Já foi, já não é mais, entendeu? Não é a melhor fonte de informação mais, não é. É bem partidária. Então a gente vê isso, só pra fazer uma equiparação. O que era a Alfa e o Canal 8 era tipo o SBT, assim, da vida, um pouco abaixo ali em termos de audiência e tudo, mas que tinha uma confiabilidade do público maior, tinha como é que eu vou dizer assim, uma liberdade maior de trabalho, eles eram mais livres e tudo mais, né? Então tem essa questão também. O episódio 5 traz esse clima de despedida, entendeu? Ele traz esse clima meio tenso, meio triste, dessas brigas já começando, diferente do episódio 4, que a gente tem muita nostalgia, do 3, que tem a criação do Chapolin, a chegada do Chapolin, e do 4, que tem a chegada da turma do Chaves, como que foi feito, elaborado. O 5º já traz um clima mais tenso, mais frio entre eles, mais triste, porque a gente mostra que nos bastidores não era toda aquela alegria que a gente vê nas telas. E é triste ver isso, porque é meio que uma quebra de infância. É claro que a gente já é adulto, sabe entender, reconhecer, sabe que isso acontece, gente. Eu fiz teatro muitos anos e a gente sabe que é um mundo cão, né? Briga por personagem, às vezes inveja, confusão, problema, que uns quer aparecer mais do que os outros, então assim... Então isso acontece mesmo. Então a gente não sabe o que acontece nos bastidores dos grandes programas de televisão que a gente assiste e acha maravilhoso. A gente não sabe como as pessoas são como patrões, a gente não sabe disso, né? Tem, por exemplo, pessoas aí que dizem que alguns humoristas muito conhecidos são péssimos patrões e péssimas pessoas, entendeu? Péssimos colegas de trabalho. Então a gente sabe que por mais que alguns tenham chegado à fama aí, como pessoas, eles não são bons. Mas isso dá uma quebra na gente, de falar, poxa vida, uma pessoa que eu amava, admirava, respeitava, e agora a gente tá tendo essas versões dessa pessoa, né? Enfim, o Carlos Villagrán, minha opinião agora, tá? É um cara super acessível, ele é super educado. Em todas as entrevistas que eu vi, ele já foi muito, por exemplo, no Danilo Gentili, ele já deu muitas entrevistas aqui no Brasil. E em todo o tempo, gente, o Carlos é um amor de pessoa, tá? Ele fala do Kiko com muito carinho. E engraçado, ele reconhece que o personagem mais famoso dele no mundo inteiro é o Kiko, né? Por mais que a briga judicial tenha sido para que ele pudesse usar esse personagem, como ele era, e não era o personagem dele, foi criado pelo Bolanos, o Bolanos não abriu mão disso. Então, ele reconhece que o Kiko levou para o mundo, né? O tornou conhecido. Então, ele não tem raiva do Kiko, e hoje ele fala que ele não tem raiva nem mágoa do Bolanos, e ele respeita muito, né, o trabalho do Bolanos, que eles não tiveram uma amizade, enfim, mas é algo assim que ele respeita muito, o trabalho foi muito bom. E aí, deixa aqui nos comentários o que foi que você achou desse episódio, como que você entende isso, você acha que o Carlos Villagrán era o vilão por querer pegar o personagem pra ele? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Olha, por hoje é só, a gente volta semana que vem com o Chespirito. Beijos, fui! Ah, deixa o like, tá? Não esquece, e se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, enfim, beijo!